Bom, oi, gente. Nosso trabalho é sobre o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. E vamos lá, a biografia, né? Nascida no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro, seu nome completo era Cecília Benavides de Carvalho Meirelles. Seu pai se chamava Carlos Alberto de Carvalho Meirelles e trabalhava no Banco do Brasil. Sua mãe era professora do ensino fundamental e se chamava Matilde Benavides Meirelles. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade, e o pai não chegou a conhecer, morreu antes do seu nascimento. Foi criada pela avó materna, Dona Jacinta. Por volta dos 9 anos, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias. Formou-se como professora e, com apenas 18 anos, no ano de 1919, publicou seu primeiro livro, Espectro. Embora fosse o auge do modernismo, a jovem poetista foi fortemente influenciada pelo movimento literário simbolista. No ano de 1922, Cecília casou-se com o pintor Fernando Correia Dias. Com ele, a escritora teve 3 filhas. Sua formação como professora e interesse pela educação levou a fundar a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, no ano de 1934. Escreveu várias obras na área da literatura infantil, como, por exemplo, O Cavalinho Branco, Flor de Coralina, Sonhos de Menina, Menina Azul, entre vários outros. Esses poemas infantis são marcados pela musicalidade, uma das principais características da sua poesia. Marido suicidou-se em 1936, após vários anos de dor e sofrimento por depressão. O novo casamento de Cecília aconteceu somente em 1940, quando conheceu o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silva, de Silveira. No ano de 1934, Cecília publicou o livro Viagem. A beleza das poesias trouxe-lhe um grande reconhecimento dos leitores e também dos acadêmicos da área da literatura. Com este livro, ganhou o Prêmio da Poesia da Academia Brasileira de Letras. Cecília, infelizmente, faleceu em sua cidade natal, aos 63 anos, no dia 9 de novembro de 1964, com 63 anos. Agora eu vou falar sobre a relação da obra com o modernismo de 30. Então, o livro Romanceiro da Inconfidência possui 5 partes, compostas por 85 romances no total, e apresenta poemas de caráter narrativo, sendo que o narrador conta fatos lendários e históricos de Minas Gerais, e é uma obra pertencente ao segundo momento do modernismo brasileiro, também conhecido como fase da reconstrução. A segunda geração modernista já não tinha o compromisso de fazer uma quebra radical com a arte tradicional, e desse modo os autores produzem tanto os versos livres quanto regulares. No Romanceiro da Confidência, encontramos versos regulares, que é metrificados e com rimas, e alguns são decassílabos, eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, e outros apresentam redondilhas. Agora eu vou falar do estilo literário da Cecília Meirelles. Então, a Cecília Meirelles, ela integra a segunda geração modernista, que é de 1930 até 1945, cujas obras possuem as seguintes características, que é uma crítica sociopolítica, conflito existencial e espiritual. No aspecto formal, não há mais necessidade de, tipo, destruição do passado, impedida pela primeira geração, e, portanto, os autores usam tanto versos regulares, brancos, quanto livres. Nessa fase de reconstrução, portanto, é perceptível o empenho dos autores em fazer um resgate da poesia clássica. E como características particulares da Cecília, é possível apontar um tom melancólico, uma fuga da realidade, e elementos sensoriais. E com algumas temáticas, assim, específicas, como amor, solidão, saudade, religião e morte. Bom, a contextualização da obra é participado durante o período da história brasileira, conhecido como Confidência Mineira, ocorrido no final do século XVIII. Na época, o Brasil era uma colônia de Portugal e era governado por um governador nomeado pela coroa portuguesa. O ensaio começa com uma descrição dos antecedentes históricos que levaram Cecília a escrever O Romanceiro da Inconfidência, um livro de poemas que reconta a história da Inconfidência Mineira,
o movimento separatista ocorrido no Brasil colônia, de 1789. A autora explica que ficou fascinada pela história da Inconfidência e decidiu escrever um livro de poemas para dar voz aos personagens da época. Cecília, então, descreve o processo criativo por trás do livro. Ela explica que sua técnica consistiu em recriar os eventos históricos como se fossem um drama, usando uma linguagem poética para trazer vida aos personagens e eventos. Ela também descreve como escolheu os temas e personagens do livro, bem como decidiu a forma e a estrutura dos poemas. Além disso, o ensaio aborda a visão de Cecília sobre a literatura brasileira e sua relação com a história. A autora enfatiza a importância da literatura como meio de preservar a memória e a identidade cultural do Brasil. Ela também destaca a importância de contar a história de forma poética, destacando a beleza e a riqueza da língua portuguesa. A obra basicamente conta a história deste fracassado movimento da independência por meio de uma série de baladas que exploram a vida e as motivações dos conspiradores, a repressão das autoridades e o trágico fim da rebelião. O livro é uma importante obra histórica e literária que capta o espírito da Inconfidência e lança luz sobre a luta pela independência do Brasil. Bom, vamos analisar as poesias, né? Deixa eu- Bom, a primeira poesia é a da arrebatação dos bens dos alferes. É um poema que apresenta uma reflexão sobre o passado e a história do Brasil, por meio das figuras dos alferes, militares de homicídio inferior, que foram executados durante a Inconfidência Mineira. O poema começa com uma descrição da cena da arrebatação dos bens dos alferes que foram vendidos na praça, após a sua execução. A autora evoca um clima de tristeza e nostalgia ao se referir a esses objetos, que agora são apenas lembranças do passado. Abre aspas. Não se sabe que as mãos têmuas os levaram, as suas grinaldas de papelão. Fecha aspas. Em seguida, a autora apresenta uma reflexão sobre o significado deste evento histórico. A execução dos alferes foi uma tentativa de reprimir o movimento de libertação nacional, abraçado por Tiradentes, mas acabou por despertar o sentimento de revolta e indignação em muitos brasileiros. A Cecília Meirelles sugere que a história do Brasil está marcada por este conflito entre o desejo de liberdade e a opressão das elites dominantes. Abre aspas. O país ressoa ainda com estes passos, por todas as montanhas, por todos os espaços, onde se escondam as lágrimas. Fecha aspas. O poema termina com uma linguagem poética que simboliza a luta pela liberdade. Abre aspas. Mas, na noite imensa, uma voz que se eleva, um grito de amor e revolta e de fé, como um clamor do fundo da terra, como um clamor do fundo do céu. Fecha aspas. Essa imagem sugere que a luta pela liberdade é um ideal que transcende as limitações humanas e se conecta com algo maior e mais profundo. Bom, o segundo poema é dos Vãos Embargos. É um poema que aborda temas como transitoriedade da vida, a impermanência das coisas e a busca por sentido e significado, através de uma linguagem poética rica em imagens e metáforas. A autora expressa uma reflexão profunda sobre o sentido da existência humana. O poema começa com uma descrição de transitoriedade da vida. Abre aspas. O que, nessa vida, é estável e seguro. Os rios correm, as nuvens se dissipam. Fecha aspas. A autora sugere que tudo é efêmero e fugaz, e que a única certeza que temos é a cruzada. Fecha aspas. Abre aspas. E o que é hoje, amanhã não tem mais. Nada. Fecha aspas. Em seguida, a autora se volta para a questão de busca por sentido e significado da vida. Abre aspas. E os homens correm em busca de embargos para vencer a ameaça da inconstância. Fecha aspas. A palavra embargos pode ser interpretada como um obstáculo, uma barreira que os homens criaram para tentar controlar a enfermidade da vida. A autora sugere que essa busca é em vão, pois a vida é inconstante e é imprevisível. No entanto, a autora não se resigna diante dessa constatação. Ela sugere que a busca por sentido e significado
na vida é algo que deve ser continuamente renovado, mesmo diante da impermanência e da transitoriedade. Abre aspas. E é cada instante que os embargos se impõem. E é a cada instante que os homens se levantam. Fecha aspas. A busca por sentido e o significado na vida é algo que deve ser renovado a cada momento, mesmo diante das dificuldades que vivemos todos os dias. O terceiro é Da Grande Madrugada. Também é um poema que aborda temas como natureza, noite, mistério e a transitoriedade da vida. A autora utiliza uma linguagem poética repleta de imagens e metáforas para explicar a beleza da vida e da meditação. O poema começa com uma descrição da noite, que a cerca. Abre aspas. Silêncio. Nenhuma voz, nenhum ruído. Nem sequer as praticantes da noite. Fecha aspas. A autora sugere que a noite é um momento de quietude e contemplação, e que as naturezas se revelam em sua plenitude. Abre aspas. E as árvores estão límpidas de mistério. Fecha aspas. A imagem das árvores límpidas sugere que a natureza é algo que não pode ser compreendido ou explicado. Em seguida, a autora se volta para a questão da transitoriedade da vida. Abre aspas. Tudo é mistério, tudo é segredo e tudo passa, tudo morre, tudo é nada. Fecha aspas. A autora sugere que a vida é efêmera e fugaz, e que tudo o que existe é apenas temporário e passageiro. No entanto, a autora não se resigna diante dessa constatação. Ela enfatiza que a beleza da vida está justamente na sua impermanência. Abre aspas. E a própria sensoridade é bela, porque como um raio, como um lampejo. Fecha aspas. O poema termina com uma sugestão de que a vida é um mistério, que deve ser vivido e contemplado. É preciso estar atento ao mundo e aos seus sinais, aos seus enigmas, às suas luzes e às suas sombras. Fecha aspas. A autora sugere que a vida é uma jornada em busca de sentido e significado, e que é preciso estar atento aos mistérios e às reflexões que cercam a existência humana. Bom, meu último poema é A Reflexão dos Justos. Ele aborda questões de justiça e de ética. A autora utiliza uma linguagem poética rica em imagens e metáforas, também, para refletir sobre a importância da reflexão e da consciência moral própria de cada ser humano. O poema começa com uma sugestão de que a justiça é algo que transcende o mundo material e está além da compreensão humana. Abre aspas. Não. É nas leis, não é nos livros. Não é na ciência que está a justiça. Fecha aspas. A autora sugere que a justiça é algo que está além da racionalidade e do conhecimento humano. E só pode ser alcançado através da reflexão e da consciência moral. Em seguida, a autora enfatiza a importância da reflexão e da introspecção. Abre aspas. Mas no silêncio da noite, quando não há lutas nem vaidades, se sente a voz da justiça. Fecha aspas. A autora sugere que é necessário se afastar do mundo material e da vida cotidiana para ouvir a voz da justiça. A imagem da noite sugere que é necessário um momento de introspecção e reflexão para alcançar a consciência moral. O poema também sugere que a justiça não é algo que possa ser imposto de fora para dentro, mas algo que deve ser construído a partir de dentro para fora. Abre aspas. A justiça é um sentimento profundo, que nasce do coração dos homens. Fecha aspas. A autora sugere que a justiça é algo que deve ser cultivado dentro de cada indivíduo, através da reflexão e da consciência. Por fim, o poema enfatiza a importância da justiça como um valor universal e inegociável. Abre aspas. E é por ela que os homens lutam, e é por ela que os homens morrem. Fecha aspas. A autora sugere que a justiça é um valor tão importante que as pessoas estão dispostas a lutar e morrer por ele. É isso. Agora eu vou falar sobre o Do Caminho da Forca. Então, o Do Caminho da Forca é um poema da Cecília Meirelles que aborda a temática da morte e do sofrimento humano. A autora utiliza uma linguagem poética repleta de imagens e metáforas para transmitir a ideia de que a morte é uma realidade presente em nossa vida e que a aceitação dessa condição pode ser libertadora. O poema começa com uma descrição do caminho, que é apresentado como um local de sofrimento e angústia, e a autora utiliza imagens de dor e sofrimento, como pedras pontudas, chuva aguda, ventos violentos, para transmitir
a ideia, né, de que esse caminho é difícil e penoso. Em seguida, a autora apresenta a figura do forçado como um símbolo da morte. Ela descreve os movimentos do corpo vigilante na corda e destaca a ideia de que, mesmo na morte, há uma luta pela sobrevivência. E a figura do forçado é apresentado como um símbolo da condição humana, marcado pela finitude e pela nossa, difícil, peraí. Inevitabilidade da morte. E o poema também aborda uma ideia de que a morte pode ser libertadora, e a autora sugere que a aceitação da morte pode levar a uma sensação de paz e tranquilidade. E ela utiliza imagens de descanso e tranquilidade, como dormir à sombra e ouvir a brisa. E para transmitir a ideia de que a morte pode ser uma forma de libertação da dor e do sofrimento humano. Agora eu vou falar sobre o dos Domingos do Alferes. Então, a autora utiliza uma linguagem poética simples e direta para transmitir a sensação de melancolia e vazio que permeia os dias de Alferes, e ela descreve a rotina do personagem em seus domingos, que são marcados pela ausência de amigos e de qualquer tipo de companhia. A autora utiliza imagens de vazio e abandono, como ruas desertas, paredes desabitadas, para transmitir a ideia de que Alferes está completamente só em seus dias de descanso. A figura da alferes é apresentada como um símbolo de condição humana, marcada pela solidão e pelo vazio existencial. A autora sugere que a vida humana é marcada pela busca constante por sentido e significado, e que essa busca pode ser frustrante e solitária. Por fim, o poema sugere que a única forma de lidar com a solidão e o vazio existencial é através da reflexão e da introspecção. E a autora utiliza imagens de introspecção, como o olhar para si mesmo, refletir sobre a vida, e para transmitir a ideia de que é preciso olhar para dentro de si mesmo e buscar uma resposta para os questionamentos existenciais. Agora eu vou falar sobre a do bêbado descrente. Então, com uma linguagem poética simples e direta também, para transmitir a sensação de desespero e descrição que permeia o personagem, ela descreve a figura do bêbado que parece estar completamente alheio ao mundo à sua volta. A autora utiliza imagens de confusão e desconexão, como toda a cidade se agita sem que lhe compreenda o motivo, para transmitir a ideia de que o personagem está, tipo, desconectado da realidade que o cerca. E a figura do bêbado é apresentada como um símbolo de condição humana, marcada pelo sofrimento e pela falta de sentido. A autora sugere que a vida humana pode ser marcada pela dor e pelo desespero, e que a fé e a esperança podem ser difíceis de manter diante de tantas adversidades. E por fim, o poema sugere que, mesmo diante da dor e do sofrimento, é possível encontrar beleza e significado na vida, né? E a autora utiliza imagens de beleza, como as estrelas acendem-se, dispersam e serenas na altura do firmamento, para transmitir que a ideia, né, de que, mesmo na escuridão e no desespero, ainda há beleza e luz, né, a serem encontradas. Agora, do silêncio do Alferes. Então, o poema começa com uma descrição de um alferes, que é um oficial militar que é descrito como calado e inexpressivo, sugerindo que ele é um homem introspectivo e reservado. E essa caracterização é importante para a mensagem central do poema, que é a ideia de que a vida é efêmera e que, em última análise, cada indivíduo está sozinho em sua jornada. Em seguida, a autora utiliza uma série de imagens para ilustrar a transitoriedade da vida. Ela descreve a neblina, o vento e a lua como metáforas para a impermanência da existência humana. A neblina é descrita como uma luz que se apaga e o vento como uma flor que se desfaz, sugerindo que a vida é fugaz e efêmera. E a lua, por sua vez, é descrita como um espelho partido, quebrando em fragmentos que refletem a transitoriedade da vida. No final do poema, a Cecília Meirelles, ela retorna ao tema do silêncio e da solidão. Ela sugere que, apesar de nossas emoções sociais e, tipo, nossos relacionamentos, cada um de nós, em última análise, é sozinho em sua jornada. Ela escreve que cada qual com sua dor, sua saudade e seu fantasma. Essa imagem final sugere que a vida é solitária e que, apesar de nossas conexões com os outros, cada um de nós enfrenta suas próprias lutas internas. Bem,
O poema de uma pedra crisólita. Uma Pedra Crisólita é uma obra lírica, né, que faz parte do livro Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, e é uma obra lírica que ela utiliza a imagem de uma pedra como um símbolo para explorar os temas da natureza, como a passagem do tempo, a finitude da vida e a busca por significado. Bem, a pedra em questão, né, que a gente está tratando é a crisólita, e ela é descrita como um objeto eterno. Ou seja, de tão antiga, ela nem tem idade mais. Que isso cria um contraste com o ser humano, que está sujeito à passagem do tempo. O ser humano, ele não é eterno, né? Como é descrita a Crisólita. E a autora, a Cecília, ela utiliza as imagens poéticas para descrever essa pedra, comparando, por exemplo, com uma flor, uma estátua e um animal. E essas comparações, elas fortalecem a ideia de que a pedra é um objeto complexo que pode ser interpretado de várias maneiras. Ao final do poema, a Cecília, ela sugere que a pedra é um símbolo para algo maior, ou seja, que o símbolo da pedra transcende a sua própria existência. E ela afirma que a pedra é um sinal luminoso de outra vida, né? Sugerindo que, por exemplo, a busca por significado de transcendência é uma parte fundamental para a condição humana, ou seja, sem significado não tem sentido. Bem, o cenário. Poema cenário, ele já começa com uma descrição, né, de um cenário natural, por exemplo, e ele inclui umas imagens de montanhas, florestas, nuvens e rios, imagens literárias. Bem, essas imagens, elas, como eu já mencionei, elas são descritas como um tom poético, né, é mais poético e cria uma sensação, assim, de mistério, de encantamento. E conforme o poema vai avançando, vai desenvolvendo, a Cecília ela começa a explorar, né, o tema mais profundamente, como a passagem do tempo e a finitude da vida. Ela aborda bastante essa questão da finitude da vida. E ela escreve que o tempo apaga tudo, né? Por exemplo, ela sugere que nada é permanente, tudo está sujeito a mudança, tudo está sujeito ao desaparecimento, nada é eterno. E essa ideia é tolerada, por exemplo, com a descrição de uma floresta deserta, sugerindo que a natureza também está sujeita ao fluxo do tempo. Então, não é só a gente, a natureza também está sujeita ao fluxo do tempo e pode ir se regenerando o tempo todo, só que não é eterna. E no final do poema, ela retorna à imagem do cenário natural e ela sugere que a paisagem é uma metáfora para a existência humana. Por exemplo, e o céu, que é nosso, sem limites, nos olha. E ela sugere, assim, através desse verso, que a natureza é um reflexo da condição humana, que a nossa existência está enraizada na paisagem natural, que a gente está associado com a natureza. Bem, do poema Os Maldizentes, dos Maldizentes, ela já começa com uma imagem de um grupo de pessoas que se reúnem para falar mal de outra pessoa, né? É um tema mais satírico. E ela descreve como um fundo mal, uma torpeza vil. Ela está criticando, na verdade, a fofoca como um comportamento cruel e egoísta. E ela alega que destrói, né, a apreciação e admiração dos outros, acaba com a empatia. E ela começa também a explorar temas mais profundos, como a falta de empatia, a apatia e a crueldade humana. Ela escreveu, por exemplo, que a dor dos outros é prato que os espíritos apreciam. Ela sugere que a fofoca é motivada pelo prazer sádico de ver os outros sofrerem. E o próximo de Os Outros Maldizentes é como se fosse uma continuação do anterior. E ela continua assim, criticando a fofoca e a maledicência como comportamentos cruéis e egoístas. Mas aí, à medida que o poema avança, à medida que o poema se desenvolve, ela explora também os temas mais profundos, como a falta de empatia. E ela descreve que eles têm prazer em nos fazer chorar. Ela quer dizer que aqueles que falam mal dos outros estão sendo motivados pelo prazer sádico de ver os outros chorarem, que eles têm prazer em ver os outros sofrerem. Mas também o poema, ele explora o poder da palavra, né? Diferente do anterior, ele explora mais o poder da palavra e da linguagem, da comunicação. E aí ela exemplifica que as palavras têm o poder de ferir e destruir, mas também têm o poder de curar e de unir, onde ela escreve que as palavras, porém, nos podem fazer grandes.
sugerindo assim que a linguagem tem o poder de levar e inspirar as pessoas, né? Não só para machucar. E por fim, da África dos 700, a Cecília explora a beleza, né, da diversidade da cultura africana. E ela descreve assim que o continente africano é um lugar rico de tradições e história. Porém, né, o poema explora uma realidade bem triste, que infelizmente era um contexto muito real na época de escravidão e do colonialismo, que destruiu muito a cultura e a história africana. E ela descreve como um crime infame, sugerindo que as opressões dos africanos pelos europeus foi uma das maiores tragédias da história, foi um absurdo. No final, assim, ela retrata mais essa falta de empatia. Enfim, é isso.